Vamos lá, imagine a cena. Um cavaleiro, imponente, montado num cavalo branco e as roupas dele tão manchadas de sangue. Essa é sem dúvida uma das imagens mais poderosas do livro do Apocalipse. Mas o que ela realmente significa? Pois é, o que a gente vai desvendar aqui hoje talvez mude completamente a percepção sobre essa figura tão conhecida. E a pergunta que não quer calar há séculos é exatamente essa: de quem é esse sangue? E olha, a resposta pode não ser a que todo mundo espera. Vamos seguir as pistas e desvendar esse mistério juntos. Bom, para começar, vamos dar uma olhada na interpretação mais comum, aquela que provavelmente a maioria das pessoas já ouviu, a ideia de que o sangue do cavaleiro é uma referência direta ao sacrifício de Cristo. A lógica, à primeira vista, parece fazer todo sentido, né? O sangue nas vestes do cavaleiro seria o dele mesmo, o sangue derramado lá na cruz pela salvação da humanidade. Isso conecta o Cristo vitorioso ao Cordeiro sacrificial. Mas, e se essa interpretação, por mais popular que seja, não for bem o que o texto bíblico está querendo dizer? E é exatamente aqui que a coisa começa a ficar interessante. A gente entra numa análise alternativa que vem, olha só, das próprias Escrituras. Uma leitura que muda o foco do sacrifício para o juízo. Nessa perspectiva, o foco sai da cruz e vai direto para o trono. O sangue não é de sacrifício, mas de juízo. É o sangue dos inimigos de Deus, um símbolo da execução da justiça divina. O cavaleiro aqui não é uma vítima, ele é o juiz. Ok, é uma afirmação bem forte, né? E precisa de fundamento. Então, de onde é que tiraram essa ideia? A chave, pasmem, não está só no livro de Apocalipse. Ela está numa profecia bem antiga lá do Antigo Testamento. A resposta está no profeta Isaías, capítulo 63. É lá que a gente encontra a imagem original que João, o autor do Apocalipse, parece estar citando diretamente. E aqui a linguagem é surpreendentemente clara. Isaías descreve uma figura divina pisando num lagar. Sabe, como se estivesse esmagando uvas para fazer vinho? Só que o que espirra na roupa dele não é suco de uva. É o sangue deles, dos seus inimigos. A passagem é explícita, não deixa muita margem para dúvida. Tá, e o que isso quer dizer? Basicamente, em Isaías, o lagar é um símbolo poderoso do juízo de Deus. O sangue é dos adversários que foram julgados, e a figura do Messias aqui não é a de um servo sofredor, mas sim a de um guerreiro, um vingador que executa a justiça divina. Certo. Com esse contexto de Isaías fresco na cabeça, vamos voltar para o Apocalipse e ver como essa profecia ecoa na visão de João. A conexão é impressionante de tão direta. E a conexão é simplesmente inegável. Apocalipse 19 usa exatamente a mesma imagem poderosa. O cavaleiro não apenas tem as vestes manchadas de sangue, mas ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, João está claramente dialogando com a profecia de Isaías 63. Quando a gente coloca os textos lado a lado, a semelhança é gritante. Pisei o lagar em Isaías, vira pisa o lagar em Apocalipse. Vestes salpicadas vira veste salpicada de sangue. O texto nos leva a uma conclusão muito clara. O sangue em Apocalipse 19 tem a mesma origem do sangue em Isaías 63, que é o dos inimigos julgados por Deus. Beleza, a conexão textual é forte, mas isso levanta outra pergunta: quando esse juízo aconteceu? Para responder isso, a gente precisa explorar uma interpretação histórica conhecida como preterismo, que argumenta que essa profecia já se cumpriu. E só para todo mundo ficar na mesma página, preterismo é como se fosse uma lente de leitura da Bíblia. Em vez de ver as profecias como eventos futuros, os preteristas enxergam como coisas que já aconteceram, principalmente lá no primeiro século. Dentro dessa perspectiva, o pisar do lagar não é um evento do futuro, mas um momento histórico bem específico. Olhando a linha do tempo, a gente vê a profecia de Jesus e depois, no ano 70, a destruição dramática de Jerusalém e do templo pelos romanos. Para os preteristas, esse evento marcou o fim da antiga aliança e a vitória de Cristo. O ponto central dessa interpretação é que os romanos não foram só conquistadores. Eles foram vistos como o instrumento da ira de Deus. Foram eles que executaram o juízo profetizado sobre a geração que rejeitou o Messias. E o sangue derramado naquela guerra? Pois é, simbolicamente, é esse o sangue que mancha as vestes do cavaleiro vitorioso. A gente chega, então, a uma compreensão bem mais rica.
Temos dois simbolismos diferentes para o sangue, e os dois revelam um aspecto do Cristo vitorioso. O crucial é não confundir um com o outro. Esta tabela deixa a distinção bem clara. De um lado, o sangue na cruz. A origem é o próprio Cristo, a função é redentora e o símbolo é a salvação. Do outro lado, o sangue nas vestes. A origem são os inimigos de Cristo, a função é de juízo e o símbolo é a vitória. São como duas faces da mesma vitória, mas com significados bem distintos. Então, a imagem do cavaleiro no cavalo branco não anula a do cordeiro sacrificial. Pelo contrário, ela completa. Juntas, elas nos dão um retrato muito mais amplo de Cristo. O rei que não apenas salva por amor, mas que também julga com justiça, estabelecendo seu reino de uma vez por todas. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Como é que a gente harmoniza a imagem do Cristo juiz com a do Salvador amoroso? Talvez a resposta seja reconhecer que a verdadeira justiça e o verdadeiro amor não são opostos, mas duas faces da mesma moeda. A vitória final, afinal, envolve tanto a redenção quanto o juízo.